Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai finalmente falar um pouco sobre os acontecimentos do capítulo 301 do mangá. O que nos resta agora que a gente já viu, a grande batalha que se iniciou no capítulo 300, onde o Asta chegou com a anti-magia para enfrentar Megícula, o demônio que possui um poder mágico capaz de também anular todas as magias ao seu redor, além de também criar maldições que já tiraram a vida de diversos magos extremamente poderosos. Então vamos falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. Se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também já conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como a gente sabe, neste momento Asta acabou de chegar na grande batalha que está acontecendo contra Megícula. Vanica aparentemente perdeu a sua vida, fazendo com que Megícula seja capaz de liberar mais poder ainda. E agora, aquele demônio apenas precisa que Loropetka acabe também perdendo sua vida pra no fim conseguir a sua forma final, conseguir todo o seu poder demoníaco e aí finalmente com seu corpo físico se tornar praticamente invencível. O que na verdade Megícula já estava sendo praticamente invencível. O que foi legal a gente conseguir ver agora que existem sim outras magias que também acabam completamente com as magias dos seus adversários, assim como a anti-magia. O poder do Asta é um poder único, mas os seus efeitos não são exclusivos. O próprio Capitão Yami tinha uma técnica que anulava os efeitos da magia dos seus adversários. Agora a gente viu a Megícula com o seu mundo em decadência, ela conseguia acabar com qualquer magia, mas mesmo assim qual a diferença entre elas e a anti-magia? O fato de que a anti-magia, ela não anula os poderes das magias dos seus adversários. Na verdade, a anti-magia consome e acaba completamente com mana. Sendo assim, nenhuma magia pode sobreviver diante da anti-magia, afinal as magias são formadas de mana. Um mago acaba perdendo suas forças perto da anti-magia e nesse modo também não tem como passar por cima com outra magia. A anti-magia vai conseguir anular qualquer poder mágico porque todos os poderes mágicos usam mana. Da mesma forma como as outras magias que também têm a capacidade de anular magias, como o mundo em decadência da Megícula, simplesmente não conseguem se manter diante da anti-magia. Independente se o poder for demoníaco ou não, a anti-magia vai destruir qualquer magia que seja formada com mana. Mas agora que a gente já falou um pouco sobre isso, vamos diretamente para as nossas previsões para o capítulo 301. Afinal, agora neste momento a gente está vendo uma incrível batalha que possivelmente já deve ter o seu desfecho a partir de agora. Megícula, neste ponto, no fim do capítulo, a gente já viu que entrou em um certo desespero ao ver o garoto da anti-magia se perguntando quem era aquele garoto. Afinal, Asta já conseguiu anular boa parte da maldição que ela havia usado sobre Loropetka, e dessa forma estragou parcialmente já os planos da Megícula. O demônio precisa que a Loropetka acabe perdendo a sua vida para que a sua maldição realmente funcione e consiga o seu corpo físico integralmente. O que já não deve acontecer agora que o Asta já anulou parte daquela maldição. Ele aparentemente já tem essa habilidade, a gente só não sabe se ele conseguiu anular completamente ou só retrocedeu aquela maldição para a fase inicial, o que não salvaria a Loropetka, mas também não seria tão prejudicial quanto a maldição que havia a tornado um demônio. Mesmo assim, agora, obviamente, Megícula vai ver o Asta como seu maior adversário naquele ponto, porque ele vai ter um poder demoníaco. Megícula deve desde o início já notar isso, assim como o Dante havia notado, da mesma forma que também deve perceber, assim como Vanica sabia, que o Asta foi o garoto que venceu o Dante. A Vanica estava esperando o garoto da anti-magia para o enfrentar porque era aquela magia que havia vencido Dante e também Lúcero. E dessa forma, Megícula, ao ver aquela magia, deve já estar ciente que aquele foi o garoto que venceu o hospedeiro do usuário do Rei dos Demônios, do poder da magia do Rei dos Demônios, da magia gravitacional. Dessa forma, já vai ter mais cuidado ao enfrentar o Asta, o que a gente sabe que realmente não ajuda muito, porque a anti-magia acaba com qualquer poder mágico. A questão é que o Asta inicialmente não vai ter toda a vantagem naquele confronto, pelo menos eu acredito que não inicialmente, porque o garoto da anti-magia realmente está muito forte, as suas magias estão mais poderosas, ele nem mesmo precisa se transformar agora para utilizar muito da anti-magia, porém ao mesmo tempo ele não consegue utilizar nenhuma transformação neste momento, nem se ele quiser. Aparentemente ainda não se passou o tempo necessário, os 30 minutos que ele precisa para conseguir se recuperar e utilizar novamente a sua transformação, e também a magia de união ao lado do Lieb. Dessa forma ele ainda tem a anti-magia ao seu lado, ele pode usar meio que à vontade, mas o Asta não é capaz de utilizar nenhuma transformação, e sendo assim, ele deve sim inicialmente apresentar umas certas dificuldades ao enfrentar Megícula, afinal Megícula tem muito poder. A questão é que Megícula também não terá vantagem nenhuma contra o garoto da anti-magia, porque o Dante, com a magia gravitacional, ele conseguiu utilizar objetos para atacar o Asta, ele conseguia também o atacar de uma forma invisível, afinal o garoto da anti-magia não é capaz de ver as ondas gravitacionais da magia do Dante, ao mesmo tempo que Megícula tem a sua magia de maldição para atacar o Asta, porém por mais que ele não sinta mana, ele deve conseguir sentir a aproximação pelo Ki, ou simplesmente ele vai conseguir ver a chegada das maldições, porque diferente da magia gravitacional, as maldições de Megícula em parte ela tem uma manifestação física. Além disso, pelo que a gente viu, geralmente a maldição dela ataca a mana. Ela atacou a mana de Undine para fazer com que ela cortasse a ligação com Loropetka e mais tarde fez a mesma coisa para cortar a ligação dela com a Noelle. Ela atacou a Noelle impedindo que ela conseguisse utilizar a sua transformação, atacando a sua mana e também aferindo, porque como a gente sabe, os magos eles sofrem muito quando acabam perdendo a mana, quando tem a sua mana levada para alguém ou é impedido de utilizar. Porém com Asta isso não acontece, o
seu corpo ele não tem mana e além disso a antimagia mesmo já faz isso com o garoto 100% do tempo. Ele sempre tá tendo antimagia tentando consumir o seu poder e não encontrando poder nenhum. Sendo assim, dessa forma, os poderes de Megicula não terão tanta vantagem contra o Asta. Além disso, a magia de mundo em decadência não faz sentido porque o Asta não tem um poder mágico necessariamente. Ele tem uma magia que é a anti-magia, mas ela não funciona através de mana. Ela funciona de uma forma completamente desconhecida com a anti-mana e assim. O garoto da anti-magia pode não ter uma vantagem surpreendente por estar enfrentando um demônio de nível superior. Porém, ao mesmo tempo, ele não vai ter uma grande desvantagem também. Isso até o momento que ele consiga utilizar a sua magia de união, porque aí sim, quando ele conseguir se transformar ao lado do Lieb, o que eu já não sei se deve acontecer logo no primeiro capítulo dessa batalha, ele simplesmente vai ter toda a vantagem com a anti-magia. Afinal, se o poder de anti-maldição do Asta já foi forte o suficiente para salvar Loropetka sem ele estar transformado, com a magia de união trabalhando ao lado do Lieb 100% do tempo e estando em total sincronia com ele, com certeza esse poder vai ficar ainda maior, porque a gente sabe que na verdade o usuário original do poder da anti-magia é o demônio Lieb. Ele compartilha o seu poder mágico com Asta e agora os dois basicamente se tornaram um com a magia de união. Porém, como o próprio Knight explicou e também como a gente presenciou, eles se tornam muito mais poderosos quando estão trabalhando juntos. A gente viu, foi necessário apenas 5 minutos para que eles vencessem completamente dois demônios de ranking superior. E esses demônios, eles não eram realmente tão fortes quanto Megicula, ao mesmo tempo que Megicula neste momento não tá com seu poder integral ainda e possivelmente não deva chegar a este poder, porque para Megicula conseguir alcançar todo o poder que deseja, Loropetka perderá a vida, e isso é algo que eu acredito que os magos de Clover não vão permitir. Então devemos ver o Asta e a Noelle, que a gente tá vendo que não vai desistir daquele confronto, lutando até o final, tentando acabar com Megicula, e também possivelmente veremos a chegada do Gordon. Ele pode chegar naquele confronto também porque ele tá todo esse tempo lidando com as magias de Megicula. Ele ficou todo o tempo de time skip estudando sobre maldições, aprendendo sobre maldições demoníacas, e provavelmente o autor não vai deixar ele de lado neste confronto. Então não sabemos exatamente como vai acontecer, mas devemos ter logo a presença do Gordon também naquela batalha, talvez para ser a pessoa que realmente vai vencer Megicula no final de tudo, caso Asta não consiga utilizar a magia de união, ou simplesmente como a gente viu que as maldições de Loropetka e Undine não sumiram completamente, e também a Noelle agora está sendo amaldiçoada, talvez ele seja aquele que vai acabar com aquelas maldições, que vai salvar todo mundo daquele poder amaldiçoado. Existem muitas possibilidades que estão sendo abertas a partir de agora, neste momento no mangá, e a gente tá vendo uma grande evolução de todo mundo, não só do Asta. Então, dessa forma, ele não deve ser o único a vencer inimigos extremamente poderosos. A gente viu que o Magna ele conseguiu realmente vencer o Dante, e isso usando todo o seu esforço, toda a sua dedicação durante todo aquele tempo, onde ele utilizou para aprender novas magias e conseguir um poder feito exclusivamente para vencer pessoas com muito mais mana do que ele, assim como o líder da tríade, o que ele realmente fez vencer o Dante facilmente. E agora então a gente deve ver algo parecido acontecendo também. De alguma forma o Asta pode ter o auxílio de Noelle e também Gordon. Vale lembrar que neste momento, enquanto essa batalha acontece, outras batalhas também estão acontecendo, e o Yuno e o Langris devem estar tendo uma grande dificuldade a partir de agora, porque o Yuno já mostrou a sua nova transformação, o poder que ele conseguiu para derrotar o nível demoníaco, porém ele só não imaginava que o Zenon ficaria ainda mais poderoso, muito mais forte. E como a gente sabe, o Zenon também é um dos 3 líderes do submundo, pelo menos o seu demônio tem este poder, e dessa forma Yuno também deve precisar de ajuda naquele confronto. Como eu já comentei com vocês, eu acredito que seria muito legal que o próprio Finral chegasse para ajudar, afinal a magia do demônio do Zenon é a magia espacial, e a magia espacial do Finral em um certo momento chamou a sua atenção, então seria muito legal vê-lo participando deste confronto, até porque o Zenon mesmo disse que se ele não possuísse aquela magia, o irmão de Finral, o Langris, era quem teria a melhor magia espacial do mundo, e talvez o Finral possa mostrar que ele é quem tem essa magia. Mas aí a gente só vai ver sobre tudo isso com o decorrer dos capítulos de Black Clover. Eu queria saber sobre as teorias e previsões de vocês, então comenta aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido, eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!